A cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, fundada em 1565 junto ao Pão de Açúcar, desenvolveu-se à margem da Baía de Guanabara, apresentando atualmente um grande centro urbano, extensa zona suburbana e inúmeros bairros de arrabal. É a cidade do Monte do Mar, na expressão de Roquete Pinto. Contando hoje cerca de 2 milhões de habitantes, possui todos os requisitos de uma cidade moderna. Pela Baía de Guanabara faz-se movimento de entrada e saída das embarcações das linhas nacionais e internacionais em demanda do Cais do Porto, onde se alinham os armazéns de carga e descarga e as estações de embarque e desembarque de passageiros. Entre o Rio de Janeiro e Niterói, a vizinha capital do estado do Rio de Janeiro, e as ilhas situadas dentro da Baía de Guanabara, o tráfego é intenso. Barcas e lanchas transportam diariamente milhares de pessoas. O aeroporto fica situado na entrada da cidade. Dele se servem linhas nacionais e internacionais num movimento ininterrupto. Pelas estradas de saída e entrada da cidade, automóveis, ônibus, caminhões levam e trazem passageiros e mercadorias dos subúrbios e do interior. Edifício da Estação Pedro II, da Estrada de Ferro Central do Brasil. Várias estradas de ferro ligam o Rio de Janeiro ao interior do país, constituindo o principal meio de transporte de passageiros e mercadorias. A zona comercial da cidade é cortada hoje por extensa avenida, a Avenida Presidente Vargas, que se estende do mar, entre o Ministério da Marinha e a Praça 15 de Novembro e a Praça da Bandeira, com cerca de 4 quilômetros de comprimento e 94 metros de largura. Incorporou em seu traçado a antiga avenida que margeava o Canal do Mangue. Obra de vulto ainda não concluída, veio proporcionar à zona comercial da cidade desafogo ao congestionamento do trânsito, que se agravava dia a dia com o crescimento progressivo da cidade.
Na Praça Mauá começa outra grande artéria do centro comercial, a tradicional Avenida Rio Branco, a antiga Avenida Central, ligando o Cais do Porto à Praça Paris. Rasgada no coração da cidade por ocasião dos grandes melhoramentos que assinalaram a primeira remodelação e modernização do Rio de Janeiro, a era dos melhoramentos, a ela estão ligados os nomes de Rodrigues Alves, presidente da República, Pereira Passos, prefeito, Paulo de Fronten, engenheiro notável, e Oswaldo Cruz, a grande figura de cientista e saneador da capital do país. A Avenida Rio Branco apresenta ainda hoje aspectos característicos que recordam o progresso da cidade nos primeiros 40 anos deste século. O antigo Largo da Carioca, em fase de remodelação. Os Arcos da Carioca, antigo aqueduto, ligando o Morro de Santo Antônio ao Morro de Santa Teresa. Onde se erguia o histórico Morro do Castelo, núcleo inicial da cidade, demolido há 20 anos, estende-se hoje a nova zona central do Rio de Janeiro, a Esplanada do Castelo, em ruas modernas e construções novas, e para onde aos poucos se desloca grande parte do comércio. Na esplanada do castelo foram construídos alguns edifícios públicos. O Ministério da Fazenda, o Ministério da Educação e Saúde, construção de linhas arquitetônicas modernas. Monumento à Juventude, situado num dos jardins do edifício. A Associação Brasileira de Imprensa. A Praça Marechal Floriano, onde se encontra grande número de cinemas, é conhecida como a Cinelândia. Nela estão situados também edifícios ligados ao progresso cultural do país. A Biblioteca Nacional, fundada por D. João VI, o Museu e a Escola Nacional de Belas Artes. O Teatro Municipal, concluído em 1909. O Palácio Monroe, inaugurado em 1906, atualmente sede do Senado Federal. O Palácio Tiradentes, onde funciona a Câmara dos Deputados, em frente à estátua de Tiradentes. O antigo Palácio dos Vice-Reis,
e depois Palácio Imperial, na Praça 15 de Novembro, é a atual sede do Departamento Nacional dos Correios e Telégrafos. Casa da Moeda e a Assistência Municipal estão localizadas na Praça da República. O edifício sede do Corpo de Bombeiros. O Ministério da Guerra, também na Praça da República. No bairro do Catete, fica situado o Palácio do Catete, antiga residência dos Condes de Friburgo, hoje sede da Presidência da República. O Palácio Guanabara, antiga residência da Princesa Isabel. A Praça Paris, junto ao mar. O Monumento à República, com a estátua equestre do Marechal Deodoro da Fonseca. A estátua do Duque de Caxias, patrono do Exército Nacional, recentemente transferida para a Praça da República. O General Osório. O belo monumento aos heróis de Laguna, na Praia Vermelha. O Almirante Tamandaré, herói da Guerra do Paraguai, na Praia de Botafogo. A estátua de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, no Largo da Glória. O Almirante Barroso, o herói da Batalha do Riachuelo. A Igreja da Glória, no Outeiro da Glória, construída na primeira metade do século XVIII, é um dos mais belos templos do Rio de Janeiro. A Candelária, no início da Avenida Presidente Vargas. A Igreja de São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco. A Igreja da Penha, situada no subúrbio do mesmo nome, em elevação que lhe dá aspecto característico. Nela se realizam anualmente festejos tradicionais. O Rio de Janeiro dispõe de inúmeros centros onde se praticam todos os esportes. O futebol é sem dúvida o esporte mais popular do povo brasileiro. Grandes clubes realizam anualmente campeonatos que despertam enorme interesse entre os apreciadores desse esporte. O golfe no Country Club, situado no maravilhoso cenário da Gávea. As pistas do Jockey Club na Gávea afluem em sessões de alta expressão mundana os apreciadores das corridas de cavalos. Dispondo de magníficas praias, os cariocas desenvolveram enormemente a prática dos esportes aquáticos. A instrução no Rio de Janeiro, um tipo de escola primária.
O ensino secundário e profissional é ministrado em estabelecimentos públicos e particulares, alguns com magníficas instalações. O Instituto de Educação do Rio de Janeiro, onde se formam os professores primários. A Escola Técnica Nacional, mantida pelo governo federal, com vários cursos técnicos em nível secundário e complementar. A tradicional Escola Politécnica, hoje Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, situada no Largo de São Francisco. Em frente à escola, ergue-se a estátua do Patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva. O Rio de Janeiro dispõe de várias instituições de cultura e de ciência, algumas de renome internacional. O Museu Nacional, que é hoje um museu de ciências naturais e antropológicas, acha-se instalado na antiga residência dos imperadores do Brasil, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. O Instituto Oswaldo Cruz, situado em Manguinhos, constitui justo padrão de glória da ciência brasileira. Seu fundador, Oswaldo Cruz, granjeou renome universal, graças às suas pesquisas no campo das doenças tropicais. O Jardim Botânico, situado no bairro da Gávea, criado por D. João VI em 1808. O jardim possui famosas coleções de espécimes botânicos. O Rio de Janeiro, por sua situação topográfica, é antes de tudo a cidade dos arrabaldes de grande beleza, proporcionando magníficos passeios e excursões. Pela Avenida Beira-Mar e em seguida a Praia de Botafogo, atravessando-se o túnel, chega-se à Praia de Copacabana, de soberba perspectiva. Orgulho dos cariocas, tem sido considerada como das mais belas do mundo. As praias dispõem de eficiente serviço de salvamento.
Em seguida, a Copacabana, vêm as praias de Ipanema e Leblon. A orla do mar se continua pela Avenida Niemeyer, construída na rocha. A Gruta da Imprensa é uma das curiosidades mais apreciadas. A Praia da Gávea. Pela Estrada de Juá, em caminho para as montanhas da Tijuca, até o Alto da Boa Vista. Da Praia de Botafogo, pela Avenida Pasteur, chega-se à Praia Vermelha e a Urca, dois bairros à beira-mar. No centro da cidade, o antigo Campo de Santana, hoje Praça da República. No bairro de São Cristóvão fica situada a Quinta da Boa Vista, parte da residência imperial, desde o primeiro reinado até o fim da monarquia. É um dos passeios mais populares do Rio de Janeiro.
Jardim Zoológico, atualmente uma das maiores atrações da Quinta da Boa Vista. O Parque da Gávea, com sua pitoresca topografia, é um dos belos passeios da cidade. Pela zona norte da cidade, no tradicional bairro da Tijuca, seguindo a rua Conde do Bonfim, atinge-se a Avenida Tijuca, cortada na montanha e na floresta, em busca do Alto da Boa Vista, a 300 metros de altitude. Trechos pitorescos no meio da mata, a temperatura suave. Do Alto da Boa Vista partem várias estradas que, galgando a montanha, conduzem aos pontos mais elevados do Rio de Janeiro. Da Praia Vermelha, em caminho aéreo, galga-se o Morro da Urca e depois o Pão de Açúcar, com cerca de 380 metros. Sua forma e situação, junto à entrada da Baía de Guanabara, constitui um dos aspectos mais característicos do Rio de Janeiro. Do bairro das Laranjeiras, parte a estrada de ferro que conduz ao Pico do Corcovado, a mais de 700 metros de altura, dominando a paisagem. Nele se ergue o monumento ao Cristo Redentor, arrojada obra de engenharia e magnífica expressão de arte. Com 30 metros de altura e igual envergadura, paira como um símbolo, debruçado sobre um espetáculo grandioso, glória e esplendor da terra carioca.